Olá, tudo bem? Este é o primeiro vídeo da série Confissão de Fé Westminster, com reflexões de João Calvino. Para começar essa nova série, o nosso primeiro tema é dos eternos decretos de Deus. Que remédio, pois, haverá para a mente piedosa? Deve ela evitar toda e qualquer expressão sobre a predestinação? De forma nenhuma, já que o Espírito Santo não nos ensinou outra coisa, senão o que visa a nosso interesse saber. Tal conhecimento nos será indubitavelmente benéfico, contanto que não se ultrapassem os limites da palavra de Deus. João Calvino. Primeiro, eterna pré-ordenação. Desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Isaías 45, de 6 a 7. Para que todo o mundo de leste a oeste saiba que não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Formo a luz e crio as trevas. Trago a paz e crio a calamidade. Eu, o Senhor, faço essas coisas. 2. Decreto e presciência. Ainda que Deus saiba tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, Ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Provérbios 16, 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Calvino diz: a perseverança de nossa eleição se acha total e exclusivamente compreendida no propósito divino. Os méritos humanos não são de nenhum proveito aqui, pois eles resultam somente em morte. A dignidade humana é desconsiderada, porque não existe nenhuma, senão a que a munificência divina é a única que reina. Portanto, é falsa e contrária à palavra de Deus a doutrina de que Deus ou elege ou reprova com base em sua previsão, se cada um é ou não digno de seu favor. 3. A dupla predestinação. Pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, algumas pessoas e alguns anjos são predestinados à vida eterna e outros predestinados à morte eterna. Efésios 1, de 5 a 6. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. 4. Predestinação definida. Essas pessoas e esses anjos assim predestinados e pré-ordenados são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. João 10, de 14 a 16. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. 5. Eleitos em Cristo, segundo o seu eterno e imutável propósito e segundo o santo conselho e beneplácito de sua vontade, antes que fosse o mundo criado, Deus escolheu em Cristo para a glória eterna as pessoas que são predestinadas para a vida.
Para louvor da sua gloriosa graça, ele as escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. Efésios 2, de 8 a 10. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Calvino diz: porque se somos eleitos em Cristo, tal fato se encontra fora de nós próprios. Isso não tem por base nosso merecimento, e sim porque nosso Pai Celestial nos enxertou através da bênção da adoção no corpo de Cristo. Em suma, o nome de Cristo inclui todo o mérito, bem como tudo quanto os homens possuem em si próprios. Pois quando o apóstolo diz que somos eleitos em Cristo, segue-se que em nós mesmos não existe dignidade alguma. 6. A providência da eleição. Assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também pelo eterno e muito livre propósito de sua vontade, preordenou todos os meios conducentes a esse fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo, pelo seu Espírito que opera no tempo devido. São justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. 1 Tessalonicenses 5, de 9 a 10. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Calvino diz: o que procuramos na eleição, senão que sejamos participantes da vida eterna? E nós a temos em Cristo, que é a vida desde o princípio e que nos é oferecido a fim de que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Se, portanto, ao possuir a Cristo pela fé, nele possuímos igualmente a vida, não temos mais necessidade de fazer outras perguntas além do conselho eterno de Deus. Pois Cristo não é apenas um espelho através do qual a vontade de Deus nos é apresentada, mas ele é a garantia pela qual a vida é tanto selada como confirmada em nós. 7. Eleição para a desonra. Segundo o inescrutável conselho de sua própria vontade, pela qual ele concede ou recusa misericórdia, como lhe apraz, para a glória do seu soberano poder sobre as suas criaturas, o resto das pessoas. Para louvor da sua gloriosa justiça, foi Deus servido não contemplar e ordená-los a desonra e ira por causa de seus pecados. Romanos 9, de 17 a 22. Pois as Escrituras afirmam que Deus disse ao faraó: eu o colocarei em posição de autoridade, com o propósito de mostrar em você o meu poder e propagar o meu nome por toda a terra. Como podem ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurece o coração de outros. Mas alguns de vocês dirão: então por que Deus os culpa?
não estão apenas cumprindo a vontade dele? Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou, por que você me fez assim? O oleiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial e outro para uso comum? Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar sua ira e seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objetos de sua ira, preparados para a destruição. Calvino diz: a eterna eleição divina é o fundamento e a causa primária tanto de nosso chamamento como de todos os benefícios que de Deus recebemos. Se nos pede a razão por que Deus nos chamou a participar do Evangelho, porque diariamente Ele nos concede bênçãos em grande profusão, porque Ele nos abre os portões celestiais, teremos sempre que retroceder a este princípio, ou seja, que Deus nos elegeu antes que o mundo viesse à existência. 8. Predestinação e edificação. A doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que as pessoas, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência da sua vocação eficaz, certificar-se de sua eterna eleição. Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração de Deus, bem como de humildade, diligência e a abundante consolação. Calvino diz: Deus não quis nos deixar em dúvida, nem ocultar seu conselho, de forma que não pudéssemos saber como a nossa salvação foi assegurada, mas nos chamou a si pelo seu Evangelho e tem selado o testemunho da sua bondade e amor paternal em nossos corações. Assim, com tal certeza, vamos glorificar a Deus que nos chamou de sua livre misericórdia. Descansemos sobre nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que Ele não nos enganou quando Ele fez com que fosse pregado que Ele deu a si mesmo por nós e testemunhou isso pelo Espírito Santo. Pois a fé é um sinal indubitável de que Deus nos toma por seus filhos, e assim somos levados à eleição eterna, conforme a qual Ele nos escolheu anteriormente. Vimos hoje dos eternos decretos de Deus. Deus fez todas as coisas através do beneplácito de sua vontade. Ele é soberano e fez tudo da maneira e do modo que melhor Ele achou. Ele fez assim simplesmente porque Ele é Deus e ponto final. Deixo aqui na descrição desse vídeo os comentários de Calvino para que você possa ler e estudar cada ponto. Agradeço ao reverendo Lucas Guimarães a autorização da exibição deste conteúdo. Eu sou o Apolo, diácono da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Encontro você no nosso próximo vídeo. Até lá!